Olá para você que está assistindo essa live, você do Instagram. Agora o bate-papo é sobre futebol, com ele, o craque do jornalismo esportivo, Fred Júnior. Tudo de bom para você aí? Segunda live de hoje. Já conversamos com o deputado estadual Cristiano da Silveira. Ele falou para a gente sobre política e agora a gente vai falar sobre futebol com Fred Júnior, jornalista Fred Júnior. Lembrando que esse vídeo ficará também no Facebook e no YouTube, além, é claro, aqui do IGVT. Fred Júnior, fazer o convite aqui. Caraca, Fred Júnior. Olá, É o Fred. Oi, Fred Júnior, tudo beleza? Tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem você, está me ouvindo bem? Boa noite. Estou te ouvindo bem. Boa noite, Fred Júnior. Primeiro, gostaria de agradecer pela disponibilidade. É um prazer estar falando com um dos craques do jornalismo. Eu que sou um fã de carteirinha, ouvia você lá no Esporte em Discussão, na Jovem Pan, onde você transformou aquele bordão. Vamos aguardar. Vamos aguardar, sempre em cima do muro ali, um timaço do rádio brasileiro. Como é que tá as coisas, Fred? Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite aí, por acompanhar já desde um tempinho, né, lá na PAN. Fiquei por lá até 2017. Estamos aí na expectativa da forma gradual das coisas voltarem, né, para ver como que vai acontecer, né. Eu tenho um programa aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é num canal de TV, no canal de São Paulo, chama, que é na Vivo TV, chama-se A Bola Não Para. Eu devo voltar a gravar agora no mês de julho. Aqui em São Paulo está começando algumas coisas a ter uma flexibilizada, né? E eu devo voltar a partir de julho a gravar o programa, um programa de esportes, né? Toda segunda-feira. Tem lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Tem minhas participações aqui no interior de São Paulo, em Pirassununga, na equipe Show de Bola, transmissões de rádio, de jogos. Na Rádio Craque Neto, né? Do Neto. Também participo de transmissões. E participo dos donos da bola do programa do Neto na Band e no Band Esportes no Depois do Jogo. Tenho minhas participações aí no jornalismo esportivo, militando aí na área. Ô Fred, como é que você começou no rádio, meu querido? Como é que começou a história do Fred Júnior no rádio? Lembrando que para fazer sucesso, como você faz sucesso no jornalismo esportivo aí em São Paulo, tem que ser fora de série, porque é muita gente qualificada, é a nata do jornalismo esportivo do Brasil, está em São Paulo. Não, com certeza, mas tem outras regiões, Minas Gerais também tem grandes nomes, Rio de Janeiro, lá na Bahia, sabe? A gente conhece tantos profissionais, eu vivi uma época do rádio que a gente viajava muito, né, para fazer jogos, né? Hoje, infelizmente, o rádio não se viaja tanto, né? Então a gente percebia, cada um do seu jeito, da forma peculiar de ser, de se informar, cada um fazendo o seu trabalho, mas tem ótimos profissionais em todos os lugares. Eu sempre quis ser jornalista, aliás, eu sempre quis ser repórter. Eu, desde pequeno, sempre gostei de jornalismo, né? Minha mãe conta que eu pegava o jornal sem saber ler e escrever, lendo de ponta cabeça, por exemplo, mas eu gostava de pegar o jornal e folhear, sabe? Eu já tinha esse contato com o jornal. E sempre gostei de ouvir rádio. Eu fui repórter na minha festa infantil de 9 anos, entrevistando as pessoas, né? Na minha festa de aniversário. Então, eu sempre quis nessa área, né? E sempre gostei muito do esporte. Sempre joguei futebol, fui federado no futebol de salão, joguei tênis, fui federado em tênis, fiz natação, fiz judô, pratiquei outros esportes, assim, eu sempre gostei muito. Então, sempre foi uma área que eu pensava, poxa, se der tudo certo, se eu for ser formado em jornalismo, queria trabalhar como jornalista esportivo. E principalmente no rádio, porque a minha geração, o rádio era muito vivo, né? Era o grande... era o veículo de comunicação mais imediato, né? Mais até que a TV. Hoje tudo na TV é ao vivo, né? Antes não era assim, né? E o rádio sempre foi muitas coisas ao vivo. Então, às vezes acontecia alguma coisa, o rádio era o primeiro a chegar, era o primeiro a informar. A mobilidade do rádio é muito grande, né? Então, eu sempre gostei muito do rádio e por isso criei a área rádio. Gostava do esporte e do jornalismo. E aí eu comecei a fazer minhas coisas normal, fui trabalhar para ajudar em casa também. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo,
que é aqui em São Paulo. Trabalhava em banco, trabalhava no extinto Unibanco, né, que hoje virou Unibanco Itaú, né? E lá eu mais trabalhava lá muito mais para pagar a faculdade do que realmente porque eu não ia ser bancário, apesar que era uma coisa bem legal, bem bacana trabalhar no Unibanco. E teve 2 assaltos a banco também que me fizeram também, falou, deixa eu ir para minha área aí, que o segundo foi inclusive com um revólver na minha cabeça, que era o tesoureiro da agência. Mas assim, aí eu resolvi, entrei na faculdade e dei sorte de conviver com o Everaldo Marques, que hoje está no Sport TV e era narrador ESPN, a gente estudou na mesma classe. Craque da NBA, Sim. perfeito. O Everaldo Marques é perfeito. É uma pessoa assim, de uma capacidade imensa. E o Sport TV, é claro que eu não menosprezando quem está lá, a gente conversou outro dia, eu conversei com o Alexandre Oliveira, Sim. mas o Everaldo Marques veio para ser estrela do Sport TV, porque o cara manda muito bem. E sempre foi um cara muito estudioso, desde o começo. O Everaldo ficou na PAN sem receber salário mais de 3 anos. Ele é o recordista no ranking lá, que ficou um tempo sem ganhar. 3 anos. Eu fiquei em segundo. Menos ainda. 8 meses, mas eu sou o segundo ranking. E o Everaldo é o terceiro, que é óbvio, assim, é meio que uma praxe do nosso meio. A gente começar não ganhando nada, para começar já a entender um pouco como funcionam as coisas. Faz parte, né? Essa coisa de trabalhar de graça no início. Né? Não é o mais confortável, mas é o que acontece. É meio que a gente tem que dançar conforme a música, né? Então eu tive essa oportunidade de estar na mesma faculdade, na mesma classe com o Everaldo. A gente falando de futebol, óbvio, que é um assunto recorrente entre nós, né? Eu tenho amizade com o Everaldo desde então, né, na faculdade, somos amigos até hoje. E aí o Everaldo me disse que ele fazia algumas narrações na equipe STI, chama Sistema de Transmissão Integrada, que é do J. Alves, que é um cara que tem uma outra função, trabalha com outras coisas, mas é um apaixonado por rádio. Ele mantém uma forma de transmitir o jogo hoje na internet, mas antes era no rádio, pirata, para a gente ser no popular, mas pegava perto ali do estádio onde transmitia os jogos. Então a gente fazia jogos da 4ª divisão do futebol paulista. O São Caetano contava na 3ª divisão do futebol paulista, na Série A3, Série A2. A gente pegou o São Caetano no início, na caminhada. A gente não tinha carteirinha para entrar, precisava da carteirinha de cada associação dos cronistas, né? Aqui é a CESP. A gente não tinha isso, a gente chegava às 8 da manhã no estádio para conseguir entrar escondido, o assessor ajudava, a gente se escondia lá para poder transmitir no meio da torcida o jogo, o Everaldo narrando, eu fazendo as reportagens, né? E foi assim que começou a caminhada no rádio. E aí o Everaldo me avisou que o Flávio Prado, no Jovem Pan no Mundo da Bola, que é um programa que ele tem há tanto tempo, né? Que fala de futebol internacional, precisava de um cara para falar do futebol alemão. Aos domingos, falei, né? oi? Aos domingos? É aos sábados. É que agora é domingo. Mudou, mas era de sábado das 9h30 até 1 da tarde. Era o programa Mundo da Bola, Jovem Pan no Mundo da Bola. E aí eu fui preparado para falar da Alemanha. E vamos lembrar que a época, quando eu fui, em 99, a internet estava engatinhando aqui no Brasil ainda. Não tinha tanta coisa assim de internet, sites, era tudo embrionário, estava iniciando. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tinha conhecido o Flávio uma outra vez que eu fui visitar, porque o Everaldo me convidou para conhecer a PAN. Aí o Flávio falou, pô, eu consegui outra pessoa para fazer a Alemanha, ia ser o Felipe Mota, que hoje está na Fox. Você pode fazer futebol sul-americano? Eu falei, pô, posso, eu queria fazer, não importa, né? Apesar que me preparei para falar do futebol alemão, só tinha futebol alemão na TV Cultura, naquela oportunidade. Só a Cultura transmitia o Campeonato Alemão. E aí eu fui rapidinho na internet lá no Jovem Pan, aquela internet de escada ainda, aquela internet antiga. E aí eu fui pesquisar umas coisinhas de futebol sul-americano. Já existia um site que falava de futebol sul-americano na época. Aí eu peguei algumas coisinhas, já gravei um boletim e já foi ao ar. Foi assim, meu início na PAN foi desse jeito. Cheguei num sábado, gravei um boletim, já foi ao ar. Morreria de vergonha se fosse ouvir hoje esse boletim no ar, mas assim, foi minha primeira experiência. E assim começou. Eu comecei indo de graça na PAN, aos sábados, no Mundo da Bola. Aí depois eu tive contato com o João Antônio de Carvalho, que trabalhou no Sport TV e foi coordenador por muitos anos da equipe da Jovem Pan. Eu dei uma carona para ele. Fui eu e o Everaldo, no meu carro, eu e o Everaldo, eu e o João, para São Bernardo, a inauguração do ginásio de São Bernardo. Jogo Brasil e Cuba. Eu fui fazer pela STI junto com o Everaldo. E aí o João Antônio conversando comigo, pô, eu tenho visto você aí no Mundo da Bola, você não quer ajudar a gente nas jornadas esportivas da PAN, de quarta, quinta noite?
eu falei que estava fazendo faculdade, e de domingo, no programa do Milton Neves, plantão de domingo. Falei, poxa, claro que eu quero, né? Poxa, trabalhar com o Milton, já tinha a chance de estar com o Flávio, que era um cara que eu sempre fui fã, como repórter inicialmente, depois como comentarista, e o Milton Neves também, que eu era super fãzaço, né? Por uma coincidência que eu torço para o Santos, e o Milton, o santista, todo mundo conhece, poxa, eu falei, pô, claro que eu quero. E aí eu comecei essa caminhada com histórias curiosas nesse início, né? E de fazer coisas que eu nem imaginava na Jovem Pan, nessa caminhada aí, onde eu fiquei por 18 anos. A estrutura da Jovem Pan é uma estrutura fantástica. A Jovem Pan era um canal de televisão, né? Hoje a gente fala que realmente a Pan, e eu peguei o início da Jovem Pan Online em 2017, quando o seu Tuta ainda, né? O filho do Paulo Machado Carvalho, né? O seu Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, teve esses. Né? A Jovem Pan sempre teve a TV Jovem Pan na década de 90, né? Que acabou não dando certo, mas que transmitia muitas coisas de futebol, de esporte. Passava na parabólica, né? Sim, passava na parabólica. Canal 16 do HF. Eu assisti jogos do São Paulo na Libertadores pela TV Jovem Pan. E tanto é que os equipamentos da Pan eram tão modernos que até pouco tempo, na RedeTV, a antiga Manchete, utilizavam os equipamentos da TV Jovem Pan. Tamanha a tecnologia e o avanço que eram os equipamentos da Pan na oportunidade para a TV Jovem Pan. E aí sempre ficou esse sonho, né, da família ter uma TV. Claro que para ter uma televisão precisa de concessão, não é nada barato. E com o surgimento da internet e cada vez mais essa velocidade que é a internet, o seu Tuta percebeu e começou a criar a Jovem Pan Online, com o Newton Travesso, grande homem da televisão brasileira, montaram toda aquela estrutura no próprio prédio da Jovem Pan. O AM fica no 24º andar da Avenida Paulista, ali perto ali da Brigadeiro Luiz Antônio. A Jovem Pan Online no 20º andar, né? E o FM no 14º andar. Então, foi assim que começou a engatinhar, e hoje está uma estrutura com Panflix, hoje tem aplicativo, tem toda uma estrutura de transmissão, mas eu vi esse começo, né? Fazendo programa já de internet, levando convidados para fazer entrevistas, entrando ao vivo, fazendo matérias fora, né? Então foi uma escola bem legal, bem bacana de a gente poder acompanhar, e a gente está vendo esse crescimento hoje que a Jovem Pan tem através da internet. É verdade, a Jovem Pan é uma referência, uma rádio referência em todo o Brasil. Sempre gostei muito de ouvir a Jovem Pan. Agora o Flávio Prado fica enganando o pessoal dizendo que ele torce para Ponte Preta, mas ele é um anti-Corinthians. Ele é um anti-Corinthians de dar dó, né? Eu sou São Paulino, eu torço para o São Paulo, mas dá para ver que ele é anti-Corinthians. É aquele negócio de cutucar o Corinthians que ele sabe dar uma repercussão maior, né? A gente sabe, tem que reconhecer, especialmente o peso é muito grande das polêmicas com o Corinthians, né? E o Flávio, na verdade, ele é São Paulino. Ele fala que é Ponte Preta, ele tem carinho pela Ponte, morou em Campinas, tudo bem. Mas ele é São Paulino. Tanto que o filho dele, Bruno Prado, é São Paulino e assume que é São Paulino. E o Flávio também é. Mas aí o Flávio falou que ficou decepcionado com algumas coisas no São Paulo e deixou um pouco a porção do torcedor. Eu até entendo ele, viu? Porque eu sou santista, eu sou torcedor do Santos, fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan por 15 anos. Eu até hoje carrego isso de forma ininterrupta. Eu sou o setorista mais tempo ficou cobrindo o Palmeiras. 15 anos direto. Então, a gente perde um pouco a porção do torcedor e começa a torcer pelas pessoas. Então, muitas vezes eu torci para o Palmeiras, porque para mim era importante que o Palmeiras fosse, quanto mais longe, melhor. Quando o Palmeiras caiu na Série B... Tivesse evidência, né? Claro, porque assim, muita gente tem essa visão que a gente torce pela desgraça, e não é isso. Principalmente no rádio, e principalmente no futebol, o Palmeiras caiu 2 vezes para a Série B. 2002 para 2003, em 2003 jogou a Série B, 2012, 2013 jogou a Série B. O meu era o último boletim a entrar no ar. Por mais que era o Palmeiras, mas primeiro eram os clubes da Série A e depois falava-se da Série B. Então eu era o último. Às vezes faltava 1 minuto para eu fazer, 2 minutos. Boletim desse tamanho. Então, para mim, era muito ruim. Então eu queria que o Palmeiras, quanto mais longe, melhor. Na época, eu falei, né, a gente viajava e acompanhava o time para onde fosse. Então, quanto mais o Palmeiras fosse melhor, para mim era muito bom. Então a gente comecei a torcer mais até para o Palmeiras ganhar as coisas, porque eu também torcer para o meu time, que era o Santos. E aí você começa a torcer pelos personagens. A gente acaba convivendo, e na PAN tinha esse lado legal de não fazer só o jogo Palmeiras, fazer jogos de todos os times.
Então você conhecia jogadores, vários técnicos, vários profissionais que trabalham nos clubes até hoje e que você fez amizade, conviver. Eu dei uma parada aí, mas eu estou falando aqui, acho que está tudo bem aí. Então isso tem essa parte legal. Então, vamos lá, vamos falar sobre o ícone, a lenda do rádio brasileiro, Vanderlei Nogueira. Eu sou fãzaço do Vanderlei Nogueira, porque, primeiro, o Vanderlei Nogueira tem um jeito de condução. O Esporte em Discussão, para mim, é o melhor programa esportivo do mundo. Eu adorava quando tinha toda aquela fala. Quando o Sormani entrava com aquela analogia lá na NBA, do basquete. Então, aquilo para mim era o êxtase, porque eu, como amante do esporte, eu me identifico muito bem com essas pessoas. Mas como é o Vanderlei Nogueira, o mago do jornalismo esportivo? Quantos anos de Jovem Pan? Eu vi um vídeo, 40? 40, porque até ele se emocionou, a gente se emocionou lá com ele também, lá naquela oportunidade. Foi bem emocionante a homenagem que foi preparada ao Vanderlei. 40 anos de rádio. E o Vanderlei, eu tive uma convivência muito próxima com ele, porque eu, como disse, né, comecei a fazer o plantão de domingo com o Milton Neves, antes de ser pouco, viu? O Milton tinha um pager, que era um teletrim, né? Que ele recebia as mensagens dos ouvintes no teletrim, né? Quem não conhece um pager, SMS portátil. Então só vinha as mensagens, assim. E aí eram tantas que o Milton perdia. Ele não conseguia acompanhar. E aí ele falava pra gente, um menino, né? A gente topava tudo, né? A gente tinha que transcrever todas as mensagens num papel e ele lê no ar as mensagens. E além da gente ficar com a mão dolorida, o Milton Neves ainda, eu tô lendo aqui, mãe, eu não tô entendendo essa letra, eu lendo do Fred Júnior essa letra, eu não tô entendendo nada. Ele ainda reclamava da nossa letra, aí a gente saia com a mão dolorida das 9 às 3 da tarde, escrevendo lá pro teletrim do Milton Neves para ele ler no ar. E aí, quando eu fui contratado mesmo registrado, eu fui fazer a produção do Pique-da-Pan, do programa do Vanderlei de noite. Então, eu fiz muito o programa no Pique-da-Pan, ajudando o Vanderlei, sempre dando toques, assim, é o jeito dele, né, de ser um cara mais... Ele é mais o showman, a gente fala, né, não é um cara, às vezes, da pergunta mais difícil, mas às vezes a forma como ele pergunta é uma forma que ele tenta alcançar a resposta da pessoa, é um cara mais tranquilo, né? De onde que surgem essas ideias? O São Paulo do professor Muricy Ramalho. De onde surge tanta criatividade assim, cara? Ele é bem perspicaz e sacar essas coisas, né? De como os treinadores se tratam, a gente fala de professor, professor tal, professor aquilo, e até das pessoas ficarem um pouco incomodadas, mas eles são professores do quê? Que isso tinha uma crítica, às vezes, das pessoas, né? Mas técnico de futebol é professor é aquele que está na escola. E aí ele usava isso a favor também, como ele chamava, por exemplo, o Celso Roth de Celso Juarez Roth, porque ele sabia que o Celso Roth não gostava do Juarez. Então ele dá sabe, às vezes uma cutucadinha, porque o Celso Roth, eu trabalhei com o Vanderlei Nogueira no Portal Terra também, que foi primeiro programa esportivo da internet brasileira no ano 2000, foi um programa chamado Sport Show, que era transmitido no Portal Terra. E eu fazia a produção desse programa. E o Celso Roth, o programa era ao vivo lá no Portal Terra, toda quinta, 1 da tarde. E o Celso Roth foi um convidado. E aí ele acabou ficando incomodado porque pediram a RG para ele subir no prédio, para entrar no prédio e tal, e foi embora. Largou, não aceitou. E desde então o Vanderlei, porque ele pisou na bola, sempre chamou o Celso Roth de Celso Juarez Roth, porque sabe que o Juarez e o Celso Roth não gostavam. Então ele tinha umas perspicácias, assim, perceber alguns termos para ele poder utilizar, né? Que beleza, às vezes, né? Que até o próprio Milton Leite, várias vezes, né? Que narrador do Sport TV, cita que algumas coisas ele tirou do Vanderlei, das transmissões da Jovem Pan, para utilizar nas suas narrações no Sport TV. Existem algumas pessoas na imprensa brasileira que são, assim, eu acho que são históricos. O Vanderlei Nogueira e o Silvio Luiz. O Silvio Luiz, narrador. Um dia eu ainda vou ter o prazer ainda de fazer uma live com o Silvio Luiz, com o Vanderlei Nogueira, assim como eu estou tendo o prazer de fazer essa live com você. Tamanha a sua capacidade.
Mas vamos entrar agora no mundo do futebol. Vamos lá. Uma pergunta agora recente. Essa questão do Dudu, todo esse problema extracampo, eu acho que você pensa do mesmo jeito. Você, como setorista do Palmeiras por muitos anos, você não tem que se envolver na vida, o que o Dudu faz depois do jogo. Você não tem. Mas o torcedor quer saber de todo esse problema. Sendo o Dudu, para mim, o melhor jogador do Palmeiras, você acha que o Palmeiras rompe o contrato com ele, o Palmeiras tenta passar o pano, ou o Palmeiras deixa ele um pouco de lado até as coisas se esfriarem? Porque tudo que o Dudu fez em prol do Palmeiras, tecnicamente, com a sua capacidade, tem que ser levado em conta. Não pode achar agora que o Dudu é o pior jogador do mundo e desfazer dele, né? Mas é uma coisa que os jogadores de hoje não percebem e tem que tomar cuidado. Você não é só o Dudu dentro de campo, você tem que ser o Dudu fora de campo. Então, o grande problema dos atletas de hoje, que eles não perceberam ainda a potência que eles são de imagem, de exemplo para crianças, para jovens, né? Até para os adultos que idolatram uma pessoa, eles não têm essa percepção o quanto. Não estou falando que eles não podem se divertir, não pode acontecer uma briga, uma discussão, pode acontecer, mas se acontecer vias de fato, sabe? Ele já foi um caso que já aconteceu com ele em 2013, entendeu? Então, ou seja, ele teria que ter mais cuidado. Já aconteceu isso com ele, um problema com a própria esposa. Então, assim, o jogador de hoje não tem, e outras, com rede social hoje, isso aí espalha de maneira, por mais que você tenta brecar, já era. Caiu alguma coisa vazou, apareceu, já era. Isso aí você não consegue pegar mais. Então, uma coisa que o jogador de hoje ainda não percebeu, o tamanho que ele tem, a proporção que tem, qualquer ato que ele faça, tanto do lado bom para o lado ruim. Então, acho que é esse cuidado que falta. O jogador brasileiro é muito paparicado, se passa muito a mão na cabeça do jogador. Então, eles acham que podem tudo, que eles estão acima do bem e do mal. Então, isso não é só para o Dudu, isso para muita gente. Vê vários casos do que a gente percebe que o atleta, ele acha que ele não tem limite. Ele pode errar, que todo mundo vai passar a mão na cabeça dele. Continua aí, meu filho. Vai errando, vai errando, vai errando. Ô Fred, só para a gente falar, no São Paulo, aí do outro lado do muro, o São Paulo teve uma atitude com o Jean que não quis nem ouvir. Já rescindiu o contrato, já por uma atitude muito parecida, né? Mas é claro que eu tô só. O Jean, perto do Dudu, Sim. representa quase nada. E assim, ele era reserva, né? Então é mais fácil você fazer isso com reserva do que um Dudu que é do regular aí, de tanto tempo vem jogando bem com a camisa do Palmeiras. O torcedor reconhece isso dele, mas é isso que eles não se preocupam com a imagem. Eu acho que o jogador de hoje tem que se preocupar com o que ele faz. Ele não pode achar que ele está livre das coisas, dos julgamentos, das cobranças, acima da lei. Ele não está. Ele é um ser humano como qualquer outro, que se cometer um erro, terá que pagar. Eu espero muito, eu acho que assim, briga, literalmente, marido e mulher não se põe a colher, né? Eu penso muito em relação a isso, mas a gente não pode nem julgar a Malu, que é a esposa hoje até então é a esposa do Dudu, nem o Dudu ainda. Eu quero aguardar um pouco mais para a gente ver tudo o que aconteceu, porque a gente não está vendo todas as. Será que são só essas imagens? Se tem mais imagens? Se não tem? O histórico, ela disse que tem testemunhas. Tudo isso vai ter que ser colocado para a gente poder analisar. E outra, o Palmeiras com certeza está com receio, porque sabe que ele tem um contrato caríssimo, altíssimo, um contrato longo, ele é um patrimônio do clube, não é interessante o Palmeiras nesse momento ter um cara envolvido numa polêmica como essa, sabe como é hoje nas redes sociais, o barulho que se faz, a cobrança, não pense que vão deixar quieto esse assunto, vão ficar cobrando o Palmeiras para ter um posicionamento, o Palmeiras já se posicionou, vai ter essa cobrança, vai ser inevitável que isso aconteça. Então, acho que assim, tomara que o Dudu perceba que ele tem que também tomar cuidado no que ele faz fora de campo. Não estou falando que ele é culpado ou não nesse caso, mas ele já teve um caso dessa situação, ele já foi acusado disso. A partir do momento que vem a esposa, diz que ele tem 2 filhos fora do casamento, a gente sabe como que o público brasileiro é conservador em alguns assuntos, alguns aspectos. Então ele tem que tomar muito cuidado. Eu acho, assim,
mostra que o jogador não se preocupa com isso e acha que está acima do bem e do mal. E não está. Então ele tem que tomar muito cuidado mesmo com esse assunto. É bem delicado. O Palmeiras está com um pipinão aí nesse assunto. Eu acho que tem, e eu percebo isso, torcedores divididos, né? Uns querendo uma cobrança mais forte, outros assim, mas o Dudu, não sei o que, sabe? Meio a idolatria que meio que cega as pessoas sobre o que o cara faz fora de campo. Então, é um assunto bem delicado mesmo. Com certeza não queria estar na pele nem do Dudu e nem do Palmeiras. Eu acho que os dirigentes do Palmeiras vão ter que pisar em ovos ali, porque a situação é muito complicada, como você disse. Ainda no Palmeiras, por que o Palmeiras do ano passado, eu não vou dizer a palavra fracassou, porque o Palmeiras esteve tão distante de tudo que ele imaginava. É o Flamengo que foi um fora de sério, foi a chegada do Jesus. O fator Flamengo foi uma surpresa nos planos do Palmeiras, ou o Palmeiras vem mais forte ainda esse ano? O que você acha? O Palmeiras se colocou muito e acreditou muito nisso do time milionário, né? Como se o time milionário é uma certeza de títulos. Você pode ser um time milionário e não, né? E com isso o peso é muito maior quanto a isso, né? Você gera uma expectativa, não joga bem e não consegue. Então, eu acho que o Palmeiras pensou muito nisso e ficou muito focado nessa parte de montar um time grande, montar um time milionário e não pensar na estrutura total. Onde se gastou muito e não tem mais o retorno dessa grana. O Alexandre Matos, claro, teve o seu papel de importância no Palmeiras na chegada dele, 2014 para 2015, reconstrução do Palmeiras, a Copa do Brasil, o brasileiro, mas ele também teve falhas. E algumas contratações questionáveis, que agora está até fazendo gol, mas não no Palmeiras. O Carlos, o Felipe, outros atletas que o Palmeiras gastou dinheiro pra caramba. Borja mesmo, não deu muito certo, o Daverson, valores altíssimos, e que não deu retorno ao clube. Então, isso acaba pesando. Então, em algum momento, a bola não entra, sabe? Não é só o time milionário, é a conduta, né? A gestão. E acaba batendo nisso. E o Flamengo conseguiu fazer um time fortíssimo e foi campeão de tudo e está forte mais uma vez. Vamos ver como vai voltar depois de toda essa pandemia, como voltaremos, mas o Palmeiras não deixa de estar forte. Mas eu acho que tem que pensar um pouco melhor e tirar essa pressão, dessa obrigação de conquistar a Libertadores. O Palmeiras ficou nessa obsessão de que tem que ganhar a Libertadores, porque o torcedor... Qual é o desejo do torcedor? Por que a obsessão? Todo mundo questiona esse Mundial do Palmeiras, que o Palmeiras não tem Mundial, e o torcedor quer essa Libertadores para poder voltar a jogar o Mundial e ter a chance de conquistar no Mundial, para falar, não, agora nós temos realmente um Mundial. Eu acho que o Palmeiras teve o Mundial de 51, eu sou meio que favorável, conhecendo um pouco por ter feito a cobertura do Palmeiras e acompanhado muito, eu dei muitas notícias em primeira mão dessas decisões da o Palmeiras teve de reconhecimento, buscando isso aí, e conversando com algumas pessoas que vivenciaram a época, eu fiz muitas matérias sobre isso, da Copa Rio. Então, mas o Palmeirense quer esse orgulho ferido, de cutucado, de ser zoado pelos rivais, de não ter Mundial, e ter essa obsessão de conquistar a Libertadores para poder jogar um título depois. Ô Fred, e o Corinthians? Como é que você vê o momento do Corinthians? Muita gente aí, porque o Corinthians é muito grande, né? O Corinthians, assim como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Santos, talvez São Paulo seja o estado onde há maior equilíbrio futebolístico, mas é claro que o Corinthians é um gigante também aí em São Paulo. Como é que você vê todos os problemas financeiros do Corinthians? Porque quem tem uma torcida como o Corinthians tem, jamais vai pensar em algo menor que ser campeão. Ah, sim. O corintiano realmente é apaixonado, né? É um torcedor que joga muito com o clube. O Thiago Nunes está tendo muitas dificuldades, né? Está tentando mudar um jeito que vem desde 2012, né? Um jeito que vem aí, que foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, teve Tite, teve Mano Menezes, Fábio Carille jogando de uma mesma maneira. Então é difícil você mudar uma característica de time de uma década para poucos meses. Só uma perguntinha, só uma perguntinha. Por que Tá? o Corinthians resolveu mudar o jeito de jogar? Não é mais fácil dar continuidade
ao que estava dando certo? Você não É acha porque melhor ter contratado um técnico que jogava por aquele 1-0? Porque eu não vejo nenhum torcedor do Corinthians dizer que o Corinthians jogava feio. eu só acho que o ano passado eu ouvi muito torcedor do Corinthians reclamar que o jogo do Corinthians não parecia que tinha 90 minutos, parecia que tinha 120 minutos. Que o time não estava jogando legal, né? A gente reconhece, é um sistema que deu certo, mas eu acho que já estava desgastado. E você precisa arrumar alternativas. Tanto que o Fábio Carille começou a ficar marcado por ser um homem de um esquema só. E não é verdade, mas assim, ele começou a ficar marcado por isso. Um treinador de um esquema só. Então, acho que o Corinthians quis mudar mesmo, porque percebeu que estava totalmente uma década jogando de uma forma, estava já manjado demais. Então, o Corinthians já está encontrando mais dificuldades de conseguir vencer os jogos, estava começando a perder mais na Arena Corinthians, algo que não era tão comum assim, perder no seu estádio. Começou a tropeçar mais no ano passado. Então, o Corinthians quis mudar também por causa dos outros adversários. O Flamengo jogando bem, o Santos com o São Paulo jogando bem, o Palmeiras também mostrando até um futebol mais alegre, o Grêmio com o Renato Gaúcho. Então, o Corinthians também tentou buscar essa mudança. O Corinthians também já teve times técnicos, habilidosos, que faziam bons jogos, jogos bonitos, né? Não é o Corinthians só de... Porque parece que o Corinthians sempre foi um time de 1-0. Não, não. O Corinthians teve times com jogadores habilidosos, fazendo muitos gols. A gente percebe, a gente lembra de vários Corinthians que eram sensacionais. Então, eu acho que o Corinthians quis buscar essa alternativa, porque também os outros times estão buscando essa alternativa de voltar a jogar um futebol mais alegre, de buscar a vitória, de não fazer um gol 1-0 e tá bom demais, vão ficar assim e rezar para não vir a bola perto da nossa área. Meio que um futebol ficou muito chato, ficou muito pobre, né? Então, eu acho que o Corinthians quis mudar um pouco isso, só que tem tempo, tem que ter tempo. Se não der tempo, e já tem tendo, o Thiago Nunes já está desgastado, essa quarentena que era para dar uma sentada na poeira aí, teve um barulho quase que o Thiago Nunes dançou, porque criticou a parte de fisiologia do Corinthians, o André Sanches não gostou, depois falaram que estavam numa live fizeram as pazes, mas ele já ainda pressionado. E quando voltar ao Paulistão, ele só terá o clássico contra o Palmeiras, é o jogo que tem o Corinthians. E se o Corinthians perde para o Palmeiras, está oficialmente fora do campeonato, porque o Corinthians dificilmente vai se classificar pela campanha que ele já vinha fazendo. E se perde o Palmeiras, ele vai ser oficialmente eliminado do Paulistão. Então você imagina o peso, perder para o arquirrival e confirmar que não vai se classificar a fase de mata-mata do Paulistão. Então realmente o peso vai ser muito forte. E aí eu acho que aí o Thiago Nunes não vai ter força para seguir. Aí pode ser que o Corinthians retome aquele time aquela forma de conseguir aquelas vitórias por 1-0, tal, algo que eu já sentia do corintiano de fazer os jogos lá na Arena Corinthians, ele está um pouquinho cansado disso. Ele queria um pouquinho algo diferente, ganhar, mas mostrar um pouquinho mais que vinha mostrando nos últimos jogos. E o Santos? O Santos mudou, né? O São Paulo saiu, teve a mudança do comando técnico. Eu, particularmente, acho que o São Paulo fez um belíssimo trabalho no Santos, com o material humano que ele tinha, essa questão matéria-prima, onde ele podia chegar, eu acho que nenhum torcedor do Santos imaginava que o trabalho fosse tão bom. Agora ele veio para o Atlético Mineiro, a expectativa que é muito grande, mas como que você vê o Santos, o seu Santos, como que você vê o Santos também com muitos problemas aí, e o Santos que tem uma solução de sempre, né? Quando tudo parece muito ruim para o Santos, coloca 2, 3 garotos ali e aí a coisa se resolve, porque talento é o que não falta no Santos, né? O Santos realmente tentou o Sampaoli, foi uma aposta que muita gente não achava que ia dar certo. Eu lembro no ano passado, ele não vai durar até o Carnaval vai sair o Sampaoli, e ficou até o final do ano, com trombadas, discussões com a presidência do Santos, mas seguiu, fez um bom trabalho, vice-campeão. Nenhum se disse mais otimista esperava que o Santos fosse vice-campeão. Acho que nem pegar a Libertadores, quanto mais ser vice-campeão brasileiro. E aí deu certo, conseguiu. E aí o São Paulo tem os seus méritos, com certeza, mas fez de tudo também, forçou a barra para não ficar. Aí o Santos, meio que, porque deu o Jorge Jesus certo, procura um técnico português, né? E vem o Gesualdo, que é um técnico experiente, competente, mas meio que os dirigentes procuram meio que sem saber muito histórico, vai lá mais porque é um português também, vão contratar. Começou um pouco tropeçando, mas parece que ele tem, como gestor de grupo, falam muito bem do Gesualdo, um cara que tem controlado o grupo do Santos, que está com problemas financeiros
enormes, né, de dívidas, de dificuldade. E aí vamos ver como vai se sair o Santos, né, com esses problemas de dívida. Isso pesa uma hora assim de decisão, uma hora de um campeonato longo como um campeonato brasileiro. Isso faz diferença. Infelizmente, o time que não está organizado nessa parte acaba sofrendo mais. Vamos ver como o Santos vai lidar com isso. Mas eu acho que, mesmo perdendo peças, o Santos ainda continua um time forte, pode aí fazer frente aí a alguns clubes, claro que não para bater campeão, mas poder brigar mais uma vez por uma Libertadores. Está na Libertadores, está invicto na Libertadores, né? Já teve 2 jogos aí, então vamos ver como vai sair o Santos com o Gesualdo Ferreira. Eu fico muito preocupado, Fred, quando eu vejo um treinador tendo que lidar com essa situação de salários atrasados, problemas extra-campo, porque eu acho que o treinador ele tinha que ter a facilidade em implantar o seu sistema. Assim, por exemplo, o São Paulo, é o próximo clube que a gente vai falar. Eu sou São Paulino, mas, por exemplo, eu achei uma grande idiotice quando mandaram o Aguirre embora. Sim. Eu achei uma coisa assim, muito sem sentido. Porque, primeiro, o Aguirre, não sei se na mesma proporção, tirou leite de pedra daquele time do São Paulo, onde ele chegou a ser líder do campeonato, chegou a liderar o campeonato, em que ele não tinha o elenco, mas ele fazia aquele time render o máximo. Então, eu acho que o dirigente não tem muita noção, não. Será que o dirigente, quando contrata um jogador como o São Paulo agora contratou esse jovem treinador, que todo mundo diz muito bem dele. Será que o dirigente imagina qual o trabalho que possa ser desenvolvido? Como é que você vê o trabalho aí no São Paulo, da comissão técnica? Eu não vou falar todos, mas a grande parte dos dirigentes contratam muito mais às vezes pelo clamor popular, pelo que o torcedor pensa, do que realmente uma convicção do que o cara pode fazer pelo clube. Eu acho muito difícil. Raras são essas exceções, infelizmente, né? Que deveria ser, pelo contrário, a maioria saber o que está fazendo, fazer com planejamento, dá tempo o cara trabalhar, deixa o cara de uma temporada. Foi mal, demite, claro. Mas os caras não têm essa. Mas só uma perguntinha. Aí no São Paulo, específico do São Paulo tem o Raí, São Paulo tem o Lugano, foram ex-jogadores vitoriosos. Será que é tão difícil para eles, principalmente para o Raí, detectar porque o Raí me parece um tanto quanto perdido às vezes. Haja vista que o São Paulo, que é essa diretoria que aí está, trouxe um prejuízo muito grande, até mesmo para a história do Rogério Ceni, onde ele foi colocado no cargo como uma promessa política de campanha, porque a gente não pode esquecer sempre que a política está entranhada no futebol, e o Rogério saiu e disse que não trabalha mais com quem está lá. Então, quem está lá, será que quer o melhor para o clube ou quer se manter no poder? Não estou dizendo que seja essa a ideia do Raí, mas, por exemplo, é muito ruim o torcedor são paulino, como eu, acostumado a um clube vencedor, ver o clube se transformar, por exemplo, em mau chacota. Nós temos que comemorar, por exemplo, o ano passado, onde o Wagner Mancini levou o São Paulo à final do Campeonato Paulista. Sim. É motivo para a gente comemorar. Veja só como o São Paulo regrediu, futebolisticamente falando. E o Raí também acabou decepcionando, principalmente naquele caso do Jardine, né? Quando ele quis e insistiu para a saída do Diego Aguirre, para a manutenção do Jardine. Aí o Jardine começa a ir mal no São Paulo no final do ano e já carrega esse desempenho ruim para o outro ano. E aí ele não conseguiu, não deu certo. Então ele quis uma condução de um São Paulo com o Jardine que não deu certo. Então foi um erro do Raí. O Raí também errou, né, em relação a isso. E já condicionou, já gerou uma pressão pro trabalho dele. O Lugano, eu não vejo assim... Claro, o Lugano dá boas entrevistas, um uruguaio que sempre foi um cara de briga, de aguerrido, mas eu nunca vi assim um Lugano ser decisivo em participações de diretoria, sabe? É muito mais, acho que, um elo da comissão técnica com os jogadores do que realmente um cara decisivo em decisões da diretoria. Mas só para a gente falar um pouquinho sobre o Lugano. Eu acho que ele acertou quando ele indicou o Diego Aguirre. E eu acho que faltou um pouquinho dele também. Eu não sei qual é a relação do Diego Aguirre com o Lugano. Eu achei que quando tiraram o Diego Aguirre foi tirado do São Paulo de forma injusta.
eu achei que ele deveria também ter se posicionado e pedido o boné também, já que eu não sei qual cargo que ele ocupa no São Paulo Futebol Clube, porque pelo tamanho dele, pela liderança, por ser um jogador que participou do último Mundial, pela importância, por ser um São Paulino, eu não sei, cara. Eu fico pensando se eles estão ali para ficar no cargo ou se eles querem realmente ajudar ao clube a voltar a ser grande. Não que o São Paulo não seja mais grande, mas eu acho que o São Paulo se apequenou muito com essas pessoas que estão hoje. É uma visão que eu tenho como torcedor. Eu não sei se você pensa assim também. Não, o Lugano, na época, ele reclamou até. Ele foi voto vencido em relação ao Aguirre, né? Ele queria até a permanência do Aguirre, mas é isso que eu falo. Ele não tem esse peso que ele tem para o torcedor, como um cara de luta, de briga, ele não tem esse mesmo peso na gestão, você entendeu? Ele é muito mais um cara de o meio-campo ali, da condução de gestão, do que realmente um cara de participação. O Raí, sim, tem uma participação muito mais efetiva que o Lugano na gestão do futebol. E aí a gente fica triste, porque você imagina a história que tem o Raí. Aí o torcedor grita, Raí pede para sair, né? Quanto, né? Ele fez pelo São Paulo, né? Um cara tem uma história pelo São Paulo, claro, que uma coisa é a história que ele fez como jogador e outra como dirigente, mas uma anda ao lado da outra, né? Então o torcedor ele fica manchando um pouco o seu currículo com um presidente que é o Leco, que a gente já viu o que ele faz para poder se manter no poder, utilizou o Rogério Ceni para ser meio que um escudo dele, ele coloca os ex-jogadores ídolos, meio que a imprensa, a opinião pública, a torcida fique nesses caras e esqueça um pouco dele em relação à sua gestão. Então, realmente, situação complicada com o São Paulo. Poxa, como a gente, né, o São Paulo sempre foi referência, sem treinamento, parte de fisiologia, CT lá de Cotia, e aí a gente ouve agora e lê e acompanha notícias de atrasos salariais recorrentes agora no São Paulo. O São Paulo clube modelo de gestão, né? E agora a gente vê tudo isso que está acontecendo, né? E só a gente está falando aqui, e eu estou falando mais até como torcedor, por exemplo. Eu não consigo entender como um clube contrata um jogador com a história do Daniel Alves, que é um grande jogador, tem uma história muito grande no futebol mundial, mas pelo cara ser um torcedor e querer encerrar a carreira. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube, eu acho que ele tem que repensar, as pessoas que estão lá dentro têm que repensar, porque muito parte do conselho, né? Quem escolhe o presidente é o conselho. Então, a responsabilidade maior são dos conselheiros. Eu, com toda a história que o Daniel Alves tem, eu gostaria muito que ele queimasse a minha língua e desse um título importante ao São Paulo. Mas, no momento, eu estou mais preocupado com o salário dele, com o tamanho do salário e o que ele representa. Ele é um grande jogador, ele parece ser um dos líderes dessa equipe. Tecnicamente, ninguém discute a capacidade dele. Eu acho que ele não deveria estar no meio campo, mas eu não sou treinador. Se fosse eu, estaria na lateral. Mas eu não discuto. Agora, o que eu discuto, por exemplo, é que todo ano, quando inicia o ano, o Pato vem com essa história de esse ano vai ser meu ano. Até quando o Pato vai ficar com esse discurso, sendo que ele tem muito mercado na Europa, mas no São Paulo ele fez muito pouco pelo muito pelo tanto de grife que ele tem. Eu acho que ele foi um jogador realmente que não correspondeu à expectativa quando ele surgiu com o Internacional, né? Muito esperava dele. Realmente o início dele foi fantástico, né? Ele estava naquela equipe do Internacional campeão do mundo em cima do Barcelona, e antes disso, na estreia dele, ele estava nesse jogo que foi no Palestra Itália contra o Palmeiras. Ele jogou muito aquela partida, né? Mas não correspondeu. Não, quando a gente questiona, às vezes, até o perfil dele. É um cara mais retraído, um cara um cara parece indolente, mas não seria indolente, mas é um cara que falta uma transpiração a mais, uma vibração a mais. Parece que o Pato tá tudo bem. Se ele tá no banco, tá bem. Se tá jogando, tá bem. Então, é isso que ele faz, às vezes, faz com que as pessoas se decepcionem, né, com ele. Porque ele podia ser muito mais do que ele é, né? Com certeza pela parte técnica. Ele já mostrou isso. Tecnicamente, poderia ser um grande jogador. Já do Daniel Alves, eu acho que agora sim, eu acho que o Diniz encontrou uma posição para ele. Eu acho que de lateral já estaria mais difícil para ele, por mais que ele ainda é convocado para a seleção como lateral, mas é um jogador que agora parece que encontrou a posição aqui. Você vê, a São Paulo não está numa grande fase, não está num grande momento, que quando o time estava jogando bem agora no campeonato, infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu no planeta e o campeonato foi paralisado, mas o melhor time que está apresentando futebol agora, no Paulista,
era o São Paulo do Fernando Diniz, que esse sim tá um pouco queimando minha língua, porque assim, do Fernando Diniz, eu acho que ele já teve 2 oportunidades no Atlético Paranaense e no Fluminense de mostrar que ele não era só o técnico, por exemplo, do Audax, onde ele fez uma excelente campanha. E no Atlético Paranaense e no Fluminense, ele até teve um início bom nos dois, mas no final não foi bem. E no São Paulo parecia que estava acontecendo a mesma coisa. Tem um início, tal, aí ficou meio sem querer, não estava indo bem, aí agora volta, tem uma tranquilidade, parece que está engrenando, mas ainda eu quero esperar um pouquinho. O vamos aguardar para o Fernando Diniz vale muito nisso, porque o porquê que eu usava o vamos aguardar? Não é que eu queria ficar, parecia que eu queria, claro, que eu ficar em cima do muro, mas é porque o futebol é muito assim, ou é 8 ou 80, né? Ou o torcedor, poxa, esse cara é craque, se o cara vai mal, esse cara é uma porcaria. Então, vamos esperar um pouquinho antes da gente já julgar e definir se o cara é bom ou o cara é ruim. Em relação ao Fernando Diniz, acho que vale muito. Mas ele já teve contra ele 2 trabalhos no Atlético Paranaense e no Fluminense, que ele não fez a mesma coisa que ele fez no Audax. E agora no São Paulo ele tem essa oportunidade e está indo bem. Vamos ver, tomara que ele consiga engrenar como treinador de clube grande também. Só para a gente fechar no São Paulo, daqui a pouquinho eu gostaria que você falasse sobre o Cruzeiro, para a gente fechar. Tá? Sobre o São Paulo. Sobre o São Paulo. Eu fico muito triste quando eu vejo um dirigente dizer assim: Rodrigo Caio é um zagueiro de condomínio. E aí o cara ganha Libertadores e quase ganha o Mundial. Dentro de um esquema de jogo, o Rodrigo Caio ou muitos jogadores do São Paulo, por exemplo, eu acho, na minha concepção hoje, o melhor jogador do São Paulo hoje é o Thiago Volpe. Para mim, tecnicamente, o Thiago Volpe é fantástico. Ele é acima da média. Eu assisto lances dele lá no Querétaro, eu acho ele acima da média. Eu acho que ele está no país errado, porque no Brasil são tão grandes goleiros que ele não tem nenhuma chance de seleção, sendo ele um craque. Para mim, ele é um craque. Mas, por exemplo, é muito ruim, né, o Fred, quando vem uma pessoa que não fez quase nada para o futebol e aí fala uma frase triste, lamentável dessa, de um grande jogador, né? Rodrigo Caio é um jogador de uma capacidade muito grande e de um caráter muito grande, né? Eu gosto assim, do Rodrigo Caio. Eu acho que às vezes é óbvio, às vezes a cria da casa às vezes é mais judiado do que os outros, do cara que vem de fora, né? Acontece muito isso, né? Às vezes o cria da casa sofre mais por estar tanto tempo no clube, então o torcedor já está acostumado com ele e aí ele acaba sofrendo. Eu acho que foi bom para ele dar essa arejada e ir para o Flamengo. Não acho ele ruim. Tem gente que fala que ele é ruim tecnicamente, falha. Não, eu acho um jogador sóbrio, não é nada assim espetacular, mas é um jogador na média, assim, do que a gente tem no nível do futebol brasileiro. Poxa, eu acho que vale a pena ter um Rodrigo Caio no seu elenco. E ele mostrou isso no Flamengo, conseguiu ser titular e com bons jogadores na posição. Agora ele vai ter aí mais zagueiros chegando, tem o Gustavo Henrique aí, jogador que foi do Santos, também está lá no Flamengo. Então, é triste, assim, às vezes o dirigente, é aquilo que a gente fala, às vezes o dirigente realmente é um torcedor com poder na mão, né? Então, o torcedor, às vezes, tem essas atitudes, né? De já julgar, já de cravar, isso é uma porcaria, isso não joga nada, isso não presta. E aí você tem que dar tempo ao tempo, né? Porque o futebol é muito isso, né? A gente já julga, é muito imediatismo, né? A gente já fala se o cara é bom ou é ruim num jogo. Porra, num jogo não dá pra gente saber se o cara é bom ou ruim, né? E o torcedor é muito nisso, né? Então, às vezes, a torcida, e o caso o Kaká já foi um grande exemplo, né? O Luiz Fabiano, que é amado e odiado. Quantos exemplos já teve o São Paulo de jogadores muito bons, né? Mas o torcedor às vezes pega um pouquinho no pé e acaba prejudicando uma condução de carreira, uma sequência no próprio clube. Só para a gente fechar, vamos falar sobre o Cruzeiro. Vou te fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse com só uma palavra. Te assustou o rebaixamento do Cruzeiro? Não assustou. Pelos problemas que o Cruzeiro atravessava, não assustou. E estou Não, preocupado. pelo início do ano passado, onde o Cruzeiro era cotado até para brigar pela Libertadores, da forma com que terminou o ano do Cruzeiro, essa tragédia que foi o ano de 2019 para o Cruzeiro, te assustou? É claro que ninguém imaginava pelo Cruzeiro tinha feito no ano anterior, para o outro ano, que ele cairia, óbvio. Mas quando começaram a vir problemas à tona, investigação da Polícia Federal, polícia batendo lá na porta do Cruzeiro, problemas financeiros, desvios, conduta administrativa, de uma forma tão intensa, isso aí acaba. O jogador pode até tentar meio que ficar alienado, não querer saber, mas isso esbarra, começa a esbarrar no time. Começa a esbarrar.
E então não foi surpresa uma queda do Cruzeiro, porque isso acaba trazendo coisas negativas. Aquilo que a gente fala, muita gente, a gente ouve dos boleiros, né? E eu acredito muito nisso. A bola às vezes bate na trave e sai, não é azar, é porque aconteceu uma coisa lá atrás, uma gestão, o ambiente, a energia, a bola bate e vai para fora. Quando está tudo certo, está tudo às vezes encaminhado, as coisas estão correndo bem, a bola bate na trave e entra. Então, no caso do Cruzeiro, eu achei que no final, no saldo final, não foi surpresa. E você vê como esse caso que a gente fala do torcedor, né? O torcedor, poxa, era Piscininha Amor do Egídio, Fred Rei do Stories, tava tudo bom, tava tudo maravilhoso, né? E o torcedor não queria saber, quando a imprensa falava sobre as dívidas, os problemas do Cruzeiro, vocês querem o mal do Cruzeiro, vocês estão querendo mal. E eu vivenciei isso, fazendo essas coberturas no Palmeiras, né? O torcedor acha que a gente quer o mal do clube, não é nada disso, porque notícia, não tem notícia boa, não tem notícia ruim, tem notícia, a gente tem que dar notícia, não importa se ela é boa ou ruim. E aí, a imprensa já alertava esses problemas do Cruzeiro, o torcedor meio que fingia que não estava vendo, achava que a imprensa estava perseguindo o Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava fazendo sucesso com as conquistas da Copa do Brasil, e aí deu no que deu, e agora o torcedor quer limpeza, quer cobrança, quer que o Cruzeiro volte a ser o Cruzeiro que realmente, com competições importantes na Copa do Brasil, é um grande time, né? E, claro, um time gigante no futebol brasileiro. E a gente percebe essa dificuldade que tem hoje, e vejo com muita dificuldade, muita preocupação do Cruzeiro subir para a Série A. Porque começa com -6, não pensa que, -6, não... Gente, vamos pensar assim, ó, -6, lembrando que os times largam do zero, o Cruzeiro com -6. Para o Cruzeiro chegar a 6, ele tem que ganhar 2 e os clubes têm que começar a tropeçar. Para ele chegar a 6. Dependendo disso, tem clube que pode estar com mais 6 do que o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, quando chegar a 6, tem time que vai poder estar com 12. Então, você tem que tomar cuidado nisso aí, que não vai ser fácil o Cruzeiro subir. Se o Cruzeiro tomar mais uma punição de 6, aí eu vejo mais dificuldade ainda. Então, não é fácil, não. Pontos corridos, 3 pontos por vitória. Ficar com -6 no início de encaminhado num futebol tão equilibrado que é um campeonato de Série B, não é fácil para o Cruzeiro, não, viu? Eu fiquei um pouco assustado, Fred, quando eu vi o Mano Menezes, que é um técnico de muito sucesso, né? Um técnico de um tamanho enorme. Eu sou uma pessoa que eu acho que o Mano Menezes ele tem um tamanho gigantesco no futebol. Quando ele pediu o boné e disse que iria embora, e veio o Rogério Ceni, eu imaginei, cara, eu como São Paulino, eu imaginei, cara, aonde o Rogério Ceni foi, porque o Rogério Ceni tinha falado não para o Atlético Mineiro pouco tempo antes. Eu falei, onde o Rogério Ceni foi se meter? Ele comprou uma briga, porque com todo o sucesso que o Rogério Ceni tem feito, o Rogério Ceni ainda não tem tamanho para entrar numa briga dessas. Mas é o fator novo, é o que você diz, jogar para a galera, o pessoal que aprovou, mas aí o Rogério saiu dizendo que o ambiente, que o vestiário do Cruzeiro era insustentável. É o que você falou, o piscininha do Egídio, a zoação do Fred, depois, e o Fred saiu aqui do Cruzeiro, o Atlético viu como um estorvo que saiu, e o Cruzeiro dando graças a Deus dele pro Fluminense, quer dizer, saiu mal na fita aqui de Minas Gerais o Fred ainda. Foi mesmo. É uma pena, porque é um ótimo jogador. Eu gosto muito do Fred, meu xará, né? Não por ser Fred, mas porque tecnicamente realmente eu acho um bom centroavante, um bom definidor. Foi injustiçado em 2014, perseguido, porque o esquema que não ajudava o Fred também, tem que colocar isso para ele, e ele acabou pagando o pato, porque o time foi do 7-1, foi um dos vilões aí do Brasil na oportunidade na Copa do Mundo 2014. Mas o Rogério Ceni acabou falhando nesse ponto de ter aceitado ir para o Cruzeiro. E outra, uma coisa no Fortaleza, você está lá fazendo trabalho, os jogadores respeitam muito o Rogério. No Cruzeiro, ele foi muito adversário de vários jogadores do Cruzeiro. Ele enfrentou esses caras. Então ainda existia um resquício de estar lá, aquele cara que era do São Paulo, que fazia gol de falta, que dava declarações fortes, um cara de posição firme. Então existe esse lado. Isso o Rogério não sacou, porque ainda tem muito ainda. Agora um pouco menos, mas mais latente ainda, que foi um goleiro que jogou até pouco tempo. Então muito cara que ele enfrentou, ele estava dirigindo ali. Então surgiu realmente esses problemas com o Thiago Neves, o Edilson, outros atletas do Cruzeiro, porque realmente é um ex-atleta que saiu da bola há pouco tempo, estava muito fresco ainda como ex-jogador, né? E os caras não esquecem, não.
e tivemos muitos confrontos envolvendo São Paulo e Cruzeiro. Então a gente sabe que o jogador leva lá para frente, isso aí não fica esquecido, né? E acabou acontecendo o que aconteceu, infelizmente, para o Rogério, que aí deu um passo para trás novamente, volta para o Fortaleza, está fazendo um belo trabalho, e agora com calma ele está esperando para poder dar mais um salto, e com certeza vai dirigir um clube da Série A mais forte, não desmerecendo o Fortaleza, mas um time mais do eixo Rio-São Paulo aqui, com certeza. Ainda em São Paulo, acho muito difícil para ele trabalhar aqui. O Mano Menezes sofreu isso vindo para o Palmeiras com a sua ligação ao Corinthians. É até engraçado que antes de contratar o Roger Machado, o Palmeiras tentou contratar o Mano Menezes do Cruzeiro e o torcedor via como um bom vir o Mano Menezes. Mas aí o Mano Menezes saiu tão mal do Cruzeiro que a torcedora não queria mais, não, já lembrando que era um Mano Menezes que tinha passado pelo Corinthians. E ele acabou não dando certo aqui no Palmeiras. E o Rogério, dificilmente eu vejo ele a curto espaço trabalhar, ou no Palmeiras, ou no Corinthians. No Santos ainda eu acho que até daria para ele trabalhar, mas a pressão não é tão forte. Mas com certeza já o Rogério vai estar trabalhando num grande clube aí do Brasil. Não que o Fortaleza não seja, mas do centro aqui do eixo Rio-São Paulo, no pessoal do Sudeste aqui, com certeza. Tá certo, Fred Júnior, muito obrigado. Aí, ó, 56 minutos. Bom, falei bastante. Falou bastante. Um conhecedor profundo do futebol, grande jornalista. Muito obrigado, meu querido, parabéns. Que Deus te abençoe aí e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E agora vamos aguardar a volta do futebol. Com certeza. Vamos aguardar. Nunca valeu tanto se vamos aguardar. Estamos aguardando um tempinho já, mas já a gente vai estar de volta aí, com certeza. Todo mundo podendo trabalhar, fazer os jogos, assistir os jogos, é sempre muito importante. Quero agradecer o convite, obrigado pela atenção, por acompanhar o meu trabalho, por gostar do meu trabalho, fico muito feliz. Desejo sorte, sucesso para vocês. Também fique com Deus, amém. E tudo de bom a todos. Boa noite para vocês. Tá certo, Fred Júnior. Amanhã a gente conversa com o ex-goleiro e hoje deputado João Leite, para ele falar sobre... João de Deus, João Leite. É o João Leite, hoje é deputado aqui em Minas e vou perguntar para ele, por exemplo, por que ele não foi para a Copa do Mundo de 1982. Tinha Raul, tinha o João Leite. Vamos perguntar para ele. Muito obrigado, Fred. O Leão queria jogar essa Copa também, o Tele não chamou. Isso, o Leão, pois é, tinha o Leão. É muita gente boa, por isso que eu estou falando. Por isso que eu falo que o Volpi está no país errado, é o país dos goleiros. Um abração, Fred Júnior. Boa noite, um abraço, obrigado. Boa noite, fica com Deus. TV Daqui Você, uma parceria de sucesso, um abraço. Um abração.